Olá, nós estamos no estudo de número 23 com o tema Creio e Confesso, que espelha o credo dos apóstolos, e o tema de hoje vai tratar sobre a remissão de pecados. Nós vimos no estudo anterior que a comunhão dos cristãos, a comunhão dos crentes é essencial para se manter a santidade, para se prestar o culto a Deus e também para socorrer uns aos outros. Hoje nós vamos prosseguir na fé do credo dos apóstolos, nessa afirmação de fé, quando nós vamos afirmar: eu creio no Espírito Santo na remissão dos pecados. Será que nós cremos que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado? Vamos ver isso então. A palavra remissão, ela significa libertação. Então nós poderemos também usar a expressão libertação de pecados. Note que o Espírito Santo nos assegura a libertação dos pecados e produz em nós o fruto da santificação. Misael Nascimento, no seu livro Os Primeiros Passos do Discípulo, ele diz acerca desse ponto do credo que a redenção nos livra de toda condenação e culpa, e por meio da satisfação oferecida por Cristo, Deus o Pai não se lembra mais dos nossos pecados. Isso não significa que Ele, que é onisciente, seja capaz de esquecer-se de algo, mas sim que não traz mais à tona o pecado cometido, porque uma vez que esse pecado foi confessado, o sangue de Cristo, então, nos purifica de todo o pecado. O que a palavra de Deus afirma, e eu creio que há uma tríplice contemporaneidade disso e também uma tríplice temporalidade, né? Ao mesmo tempo isso é atual, ao mesmo tempo isso é temporal, está dentro do nosso presente, dentro da nossa vida. E a gente pode dizer também que é existencial, faz parte da nossa existência. Em primeiro lugar, quando nós confessamos os nossos pecados e os abandonamos naturalmente, Deus nos perdoa em Cristo. Provérbios 28, 13, o sábio Salomão já dizia: quem encobre as suas transgressões ou seus pecados jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, o apóstolo do amor, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós pedimos o perdão dos pecados pelo sangue de Cristo, Deus nos perdoa, colocando exatamente na conta da obra de Cristo que Ele fez na cruz do Calvário. O Salmo 103, verso 3, já na velha aliança, no Velho Testamento, dizia: é Ele, é Deus, quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem cura todas as nossas enfermidades. Então, quando nós confessamos e abandonamos, Deus perdoa os pecados. Em segundo lugar, quando nos quebrantamos diante de Deus e nós confessamos os pecados a Deus, Deus não traz mais à tona, como diz o reverendo Misael, aquele pecado. Deus tem na sua palavra várias promessas de que isso não aconteceria. Vamos ver então Jeremias 31, verso 34, olha o que o profeta diz sobre a aliança que Deus faz com o seu povo sobre o perdão de pecados. Ele diz: não se ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. E olha o que ele diz aqui: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha o que Deus disse aqui:
Ele não vai se lembrar dos nossos pecados. O profeta Miqueias também disse algo semelhante. Miqueias 7,19 diz que ele voltará, ele, o Senhor, voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quer dizer, Deus vai atirar para longe os nossos pecados. Em 2 Coríntios 5,19, o apóstolo Paulo diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E olha que ele diz: não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Uma vez que Deus perdoa os pecados e nós os confessamos e abandonamos, Deus agora então não traz mais à tona este pecado. Em terceiro lugar, quando nós cremos nas promessas redentoras de Jesus Cristo, vemos que a nossa natureza pecaminosa e os nossos pecados são cobertos pela justiça do Salvador realizada na cruz do Calvário. O Salmo 103, no verso 10, o salmista, ainda na velha aliança, ele diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Porque onde estaria então o amor e a misericórdia de Deus? Porque Deus manda o seu Filho exatamente para isso, para que através da sua obra e do seu sangue, ele venha então perdoar os nossos pecados, desde que nós venhamos a reconhecer esses pecados, confessá-los e abandonar também esses pecados. Veja, em 1 João 1,7, o apóstolo João diz: se andarmos na luz como ele, como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. Então não basta só confessar, mas tem que abandonar e andar na luz agora. Em 2 Coríntios 5,21, Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E finalmente, Romanos 8, versos 1 e 2, Paulo diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Assim nós podemos afirmar categoricamente o que cremos e confessamos. Eu creio no Espírito Santo, eu creio na remissão dos pecados, né? Você crê nisso? Esse é um ponto para você refletir e para você colocar na sua vida espiritual. Para terminar, Franklin Ferreira, no seu livro chamado Credo dos Apóstolos, ele afirma que nós temos aqui uma mensagem que oferece a completa paz para os pecadores, perdão de pecados, o completo perdão de pecados diante de Deus por meio de Cristo somente, recebido pela fé somente, aplicado pelo Espírito Santo. Se de um lado nós somos membros da Santa Igreja, considerados santos e perdoados por Deus, por outro lado, somos a comunhão dos santos, isto é, nos ajuntamos para dia a dia buscar a santificação. E é exatamente nesse processo em que nós nos ajuntamos, em que nós pedimos o perdão de Deus pelos nossos pecados e cremos que Deus vai assim operando em cada um dos nossos queridos irmãos, ainda que imperfeitos, mas Deus vai trabalhando. Você crê nisso? Eu convidaria você então a crer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aceite Cristo como suficiente Salvador, como suficiente Redentor, que pagou o preço de cada um dos pecados. Que Ele o abençoe e guarde a você e a sua casa. Amém.